Oi turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam estudando, se esforçando, beleza? Vamos dar continuidade aí à nossa aula passada. Estamos falando ainda sobre a República Brasileira, mais especificamente a República Velha, ok? Agora vimos na aula passada que o primeiro momento da República Velha é conhecida como República da Espada. Por quê? Alguém lembra? Por causa do exercício dos militares no poder, mais especificamente falando, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Bom, vimos que esse período também foi marcado por bastantes divergências e também por tentativas de fazer com que o Brasil crescesse, não só economicamente, mas também a causar mudanças políticas dentro do país, no qual era composto por oligarquias. Ainda não tinha noção de Estado que temos hoje, beleza? O que acontece é que após o fim do mandato de Floriano Peixoto, marca o fim da República da Espada, dando início ao período da República Oligárquica, marcada pelo poder exercido pelas oligarquias, o qual eram responsáveis por escolher o representante do país. Então vejam, quando falamos de República Oligárquica, automaticamente devemos lembrar sempre da tão chamada, tão famosa aí, República do Café com Leite, que vai marcar justamente a característica do poder das oligarquias no cenário político brasileiro. Os paulistas e mineiros controlaram eleições, fizeram presidentes e dominaram o país. A receita do café com leite. No que consiste a receita do café com leite? Representantes dos estados de Minas Gerais, grande produtor de leite, e São Paulo, líder cafeeiro, garantiam os interesses dos estados mais ricos e populosos através dos partidos. Partido Republicano Paulista de São Paulo, chamado PRP, e o Partido Republicano Mineiro, chamado PRM. E aí tivemos grandes nomes durante esse período da República do Café com Leite, que é chamado aí primeiro Prudente de Moraes, de 1894 até 1898, era um fazendeiro paulista, primeiro presidente civil, procurou apaziguar o país e restaurar as finanças. Em 1896, estourou a Guerra de Canudos, que vocês vão ver também, tá? Campos Salles, de 1889 até 1902, fazendeiro também, paulista, montou a política dos governadores, que seria a prática do coronelismo através do curral eleitoral, e o governo tinha o controle da comissão de verificação, beleza? Gente, aqui é muito importante, porque foi nesse processo aqui, durante o Campos Salles, que ocorreu essa política dos governadores e também a prática do coronelismo através do chamado curral eleitoral. Vou explicar melhor. Aqui em Rodrigues Alves, 1902 até 1906, cafeicultor, o quê? Paulista. Política econômica de valorização do café, socialização das perdas. Preço do produto caiu no exterior, a moeda brasileira perdia valor, a medida, beleza? E aí o que aconteceu foi a crise de subprodução, que não aceitou o convênio de Taubaté de 1906, que era a tentativa de melhorar a economia no Brasil. Investiu na realização de obras públicas, que acabou, durante esse processo aí ocorreu a tão famosa revolta da vacina, beleza? Então, se liga aqui, O que seria essa política dos governadores? Observem aí o que acontece, o que ocorria nesse período era o seguinte: as verbas, vocês podem acompanhar aí as setas, beleza? O que acontecia? As verbas vinham do governo, passavam para o que seriam aí as obras, e o que acontecia era o chamado curral eleitoral. Veja só, a comunicação que ocorria entre, para que a política do café com leite, ou seja, para que o Partido Paulista e o Partido Mineiro
exercesse seu poder, era que eles exerciam a hegemonia dos votos que ocorriam durante as eleições. Aqui nós podemos ver que as verbas, elas descem, passam das obras, o coronel municipal, comando eleitorais, ele sobe para o que seria os currais, ou seja, o voto de cabresto. O que acontecia? Os coronéis, eles exerciam grande influência política nesse período e faziam com que a região em que eles atuassem, eles escolhessem os votos. Eles ajudavam a região para que as pessoas votassem em candidatos específicos. É basicamente como é parecido com hoje, quando vemos aí, tem gente que recebe dinheiro de político para poder votar nele, para poder ganhar a eleição. Muito parecido. Acontece que nesse período, os coronéis, eles exerciam um poder, uma força, uma pressão política muito grande nas regiões no qual eles exerciam. Ou seja, não era algo, assim vamos dizer, amigável. Era uma relação inteiramente política que não necessitava da outra parte para que os coronéis exercessem a sua influência sobre a política no geral, né? O voto. E aí, o que ocorria era que o governador, o governo, né? Os deputados, senador, a parte estadual, eles eram influenciados por esse voto do coronel, o que eles acabaram declarando apoio ao governo federal, que corresponderia aí a um dos líderes ou do partido político ou do PRM. E aí, eles novamente, depois de eleitos, retomavam os apoios para que esse ciclo permanecesse, e aí eles exerciam a hegemonia do poder político no Brasil. O que acontece, a consequência disso, dessa hegemonia, é que somente eleitos do partido político e do partido mineiro que entravam aí de fato na luta política e a votação para poder ser o presidente. Então, como vocês viram antes, os presidentes eram quais? Eram paulistas. Todos eles eram paulistas. E essa lógica, vamos dizer assim, esse método de corrupção aí, bastante inteligente até, permaneceu por muito tempo. É por isso que esse período é chamado de República do Café com Leite. Por que café com leite? Porque quem mandava era o Partido Paulista e o Partido Mineiro. E aí vejam, Afonso Pena, de 1906 a 1909, político mineiro, morreu antes de concluir o seu mandato, pôs em prática as decisões do governo de Taubaté, promoveu a construção de estradas de ferro e portos, além de ampliar a colonização no interior do Brasil. Depois, Nilo Peçanha, de 1909 a 1910, político fluminense, vice-presidente, assumiu após a morte de Afonso Pena. A campanha civilista aí, que ocorreu em São Paulo e Bahia, contra Hermes da Fonseca, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Depois, Hermes da Fonseca, que foi de 1910 e 1914, militar e político gaúcho, apoiado por algumas oligarquias. A política das salvações derrubou várias oligarquias do Nordeste, enfrentou as chamadas revoltas de Chibata, na Bahia, muito importante, e Juazeiro, de 1911. No fim de seu governo, estourou a Guerra do Contestado, também muito importante. E aí vemos aí o Venceslau Braz, em 1914 a 1918, mineiro. Um fato importante que eu esqueci de mencionar, aqui nós temos representantes diferentes que não fazem parte do café com leite, tá, gente? Foram algumas exceções. Voltando aqui, defendeu o movimento operário de 1917, Brasil entra na Primeira Guerra Mundial durante esse período, teve uma participação importante assim, para o país. Rodrigues Alves foi eleito para suceder Venceslau Braz, mas morreu antes de assumir. E depois, Delfim Moreira, de 1918 até 1919, político mineiro, assumiu como vice de Rodrigues Alves, convocou novas eleições. Epitácio Pessoa, de 1919 até 1922, era um político paraibano, apoiado pelos fazendeiros de café. Depois dele, de 22 até 26, Arthur Bernardes, político mineiro, enfrentou o chamado
um movimento muito importante da gente nesse processo de transição da República Velha, que foi um movimento aí em 1922. Os tenentistas tomaram o Forte de Copacabana, mas a revolta foi sufocada aí nos 18 do Forte. A segunda revolta tenentista, e também a Coluna Prestes, ocorreu de 1924 até 1927, buscando a adesão popular. Os rebeldes marcharam 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Esses movimentos foram importantes, gente, porque eles marcaram a oposição aí a essa política do Brasil que estava ocorrendo, e a política do café com leite, mais especificamente, mas também a oposição à política oligárquica, né? Esse exercício dos oligárquicos no Brasil. E aí, o tenentismo, eles foram bastante influentes no ano de 1922, porque eles levantaram como um movimento em oposição ao governo. Aí nós temos a Marcha da Coluna Prestes, de 1925 e 1927. Durante esse período em que eles viajaram, passaram por esses territórios do Brasil, inclusive eles acabaram descobrindo lugares que ainda estavam ocorrendo escravidão. E eles libertaram, derrotaram muitos senhores aí de terras, donos de fazendas, e também influenciaram grande parte do povo, assim, muitas pessoas, por onde eles passaram. Foi um movimento aí muito importante durante esse processo de revolução. De 1926 até 1930, marcou aí o final do período oligárquico no Brasil, que foi o Washington Luiz, de 1926 até 1930, era um político fluminense, fez carreira em São Paulo, enfrentou problemas, uma crise de 1929, a oposição aumentou com a ascensão da classe média urbana, movimentos operários, também muito importantes nesse período, durante o processo de industrialização do Brasil, e também o tenentismo. E aqui, o FIM lançou, o que aconteceu foi que o Partido Paulista, ele lançou aí Júlio Prestes, que era governador de São Paulo, em oposição aos mineiros que apoiaram o candidato Getúlio Vargas, contendo seu vice aí, João Pessoa, na Paraíba, através da chamada Aliança Liberal. A oposição aceitou a vitória de Júlio Prestes na eleição, até que o assassinato de João Pessoa deflagrasse a rebelião político-militar articulada entre Nordeste e Sul. Interessante que João Pessoa ele foi morto aqui em Pernambuco, lá no Recife. E aí, o que aconteceu foi que o partido de Getúlio Vargas levou em consideração que eles usaram a morte de João Pessoa como veículo para poder propagar a aliança deles, para que eles viessem ao poder do país. O que aconteceu foi que aqui a política do café com leite se desfez, porque eles entraram em discordância no que se refere ao candidato do país, e quando João Pessoa foi assassinado, ele foi assassinado por motivos pessoais, nunca foi comprovado que a morte dele foi relacionada à vida política. Getúlio Vargas lançou diversas campanhas dizendo que ele foi assassinado por causa da disputa política. E aí, o que foi que aconteceu foi que ocorreu a Revolução de 1930, que acabou tomando o poder e dando fim à velha república. E Getúlio Vargas assumiu o poder, dando início a um novo período da história do Brasil, que seria justamente o período da Era Vargas, a tão chamada Era Vargas, que até inclusive se transformou numa ditadura, que também foi um período que chegou até a Segunda Guerra Mundial, marcando também a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nós iremos ver isso nos próximos conteúdos, beleza? Eu quero que vocês façam o seguinte, eu vou pedir para que vocês façam pesquisas sobre as revoltas que ocorreram nesse período da República Velha, e eu quero que vocês tragam para mim, escolham um, eu quero que cada um escolha diferente, beleza? Entre em contato aí no grupo de vocês, cada um vai escolher uma revolta diferente para poder
produzir algo sobre ela para que a gente possa discutir, beleza? Então, escolher uma das revoltas que ocorreram nesse período, explicar as motivações, o que houve e também explicar de que forma essas revoltas influenciaram nesse período da República Oligárquica, da República Velha no Brasil, beleza? Então, nas próximas aulas, nós damos continuidade ao conteúdo. Não esqueçam de se esforçar, de manter a disciplina, estudem e qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos por aqui, ok? Tchau, tchau!